Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre tipos de predicados. E convido você a refletir sobre essa capa do romance Chove sobre Minha Infância, de Miguel Sanches Neto. Isso mesmo, temos uma capa aqui de um romance, de um livro, e o título desse romance, o título dessa obra. E sobre esse título, o que nós podemos perceber? É uma oração esse título? Se é uma oração, nós podemos dividir em termos essenciais, em predicado e sujeito. O título do romance Chove sobre Minha Infância é uma oração composta de sujeito e predicado? Veja só, é a pergunta que estávamos pensando. Não, o título é uma oração sem sujeito. E por que nós não encontramos? Uma oração é para ter sujeito, é para ter predicado, porque nessa situação não encontramos nenhum sujeito, pela construção que temos aqui do verbo chover. Então, com a presença do verbo chover, é um verbo que expõe, que mostra um fenômeno da natureza. E nesse caso, nós não temos sujeito, é uma minoria dos verbos que acontece na língua portuguesa que não apresentam oração com sujeito. Quais são eles? Aqui temos alguns exemplos. Então, o verbo chover, um fenômeno da natureza, chove sobre minha infância, é o exemplo que temos ali. Se fosse trovejar, relampejar, também ocorreria uma oração sem sujeito, pois são fenômenos naturais. Também temos o verbo haver, uma questão aqui temporal, há um mês não aparece. Então, temos um indicativo de tempo, temos uma oração sem sujeito. Não temos ninguém fazendo o mês. Faz anos que isso aconteceu, da mesma forma o verbo fazer, indicando tempo. Faz anos, ninguém está fazendo os anos ali. Então, oração sem sujeito. Da mesma forma o verbo ser, na questão temporal, está amanhecendo. Não temos ninguém fazendo a ação de amanhecer, apenas amanhece. Então, temos aqui exemplos de orações que são formadas apenas por predicados, em que não encontramos mesmo sujeito. Vamos falar agora, nesse momento, sobre um mini-conto chamado O Disfarce, do autor Mário Quintana, um importante autor da nossa literatura, em que os personagens são o anjo e a menina Lili. E o que acontece nesse mini-conto? Nós temos o anjo, ele está cansado da sua beleza. Então, ele se cansou em algum momento da sua beleza e, em frente ao espelho, ele começa a treinar, fazer várias caretas, até que em um momento ele consegue julgar que aquela careta que ele fez é uma careta obra-prima, que demonstra grande horror. E ele vai para a terra, e na terra ele encontra a menina Lili. E a menina Lili chama sua mãe para ver o anjo e fala: olha o Frankenstein bonito. O anjo não conseguiu seu objetivo de fazer caretas para ficar feio, ficar menos belo. Com base nesse enredo, nessa história, vamos analisar o que são orações, que são enunciados organizados em torno de um verbo ou de uma locução verbal, e que temos aí essa nomenclatura de oração. Que a oração pode ser dividida em sujeito e predicado. O sujeito é o responsável por realizar a ação ou sofrer um estado, ou ainda o predicado, que é o que estamos falando desse sujeito, o que foi atribuído a ele, o que foi declarado sobre ele. Temos aqui o exemplo desses dois termos. O anjo se disfarçou. Quem se disfarçou? O anjo. Temos o sujeito. O restante, o nosso predicado. O anjo estava cansado da sua beleza. Quem estava cansado da sua beleza? O anjo. O restante, predicado. Temos dois predicados aqui. O verbo compõe o predicado, mas são predicados diferentes. Temos um predicado que é um predicado de ação, porque o verbo demonstra uma ação, e temos um predicado que é um predicado de estado, porque o verbo ajuda a ligar a característica ao sujeito, nesse caso a característica de cansado, ao anjo. Temos ainda outro predicado: o anjo vivia ensaiando caretas diante do espelho. Sobre quem está se declarando algo? Sobre o anjo. Então é isso que encontramos no predicado. Temos outros exemplos ainda. Até que conseguiu a obra-prima do horror. Temos aqui um verbo de ação mais o seu objeto. Veio assim dar uma volta pela terra.
outro verbo de ação e, nesse caso, um adjunto de lugar. O Frankenstein está bonito hoje, temos um verbo de ligação ligando o sujeito ao seu estado, à sua característica. E ainda, quando temos esses tipos de predicados diferentes, se expressou uma ação, o verbo é mais importante. Se expressou um estado, esse predicado, o estado é o mais importante. Encerramos por aqui. Nesse vídeo nós falamos sobre tipos de predicado. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.